um livro correndo por aí que está dando o que falar. Seu título é O Comissariado dos Arautos do Evangelho, Crônica dos Fatos 2017 a 2025. Punidos sem diálogo, sem provas, sem defesa. Você não leu? Então esse vídeo é para você. Sim, tem muitos que estão por aí dizendo que este livro é exagerado, que os arautos estão sendo desobedientes à igreja e blá blá blá. Mas me desculpe, todos esses que ficam falando isso não leram o livro, e eu quero poupar você de fazer esse papelão e de falar do que não sabe. Veja só, como vocês já devem ter ouvido, os arautos encontram-se debaixo de uma intervenção do Vaticano. Já são 8 anos. E essa primeira parte do livro, de 300 páginas, é um relato frio de fatos. Não opiniões, fatos, nada mais. Ou melhor, um relato puramente objetivo, com muitos documentos que comprovam uma soma incrível de abusos de poder, ilegalidades e injustiças. Esses documentos se encontram num apêndice do livro. Aliás, apenas uma parte de tudo que os arautos compilaram ao longo desses anos, pois se fossem colocar tudo, precisariam outros volumes. A crônica começa antes mesmo do caso Arautos. Muito antes que começasse a visita apostólica, houve um cardeal que já de longe não gostou dos arautos e jurou vingança. De quê? Não se sabe. O fato é que, fato documentado, hein? Tem até fotos. O fato é que esse cardeal, o cardeal João Braz de Avis, encontrou um grupo de desafetos dos arautos que lhe deu um pretexto para os seus planos. Pouco tempo depois, com a ajuda de certa mídia pouco escrupulosa, o assunto adquiriu as proporções desejadas por ele. A nível nacional e internacional, os arautos foram terrivelmente caluniados. E dessas calúnias também vieram denúncias e processos forjados artificialmente, hein? Ó, spoiler, os arautos já venceram todos eles, viu? Entrou então a primeira fase da intervenção, uma visita apostólica, que é uma espécie de investigação vaticana, decretada pelo mesmo cardeal, o qual liderava o dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica. É como se fosse o ministério do Vaticano, que cuida dos religiosos. Em nenhum momento foi revelado aos acusados o conteúdo das denúncias que a tinham provocado, nem sequer a matéria dos supostos crimes, dos quais deviam ser investigados todos os membros em particular. É como alguém que tivesse sido preso, julgado, condenado, sem nunca descobrir por qual motivo. Não sei qual a diferença entre isso e os tribunais soviéticos ou nazistas. Mas, se isso é estranho, a coisa chega ao absurdo quando nem mesmo para os investigadores nomeados pelo Vaticano são reveladas as misteriosas informações preocupantes. Há algo de errado com alguém em algum lugar. Investiguem, procurem, mas sobretudo encontrem. E se não encontrarem, a culpa é de vocês. Bem, foi precisamente o que aconteceu. Apesar de um grande empenho, sobretudo do visitador principal, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, eles não acharam nada. Enquanto os visitadores davam uma atenção especial e exclusiva aos desafetos por todos os locais onde passavam, os arautos cooperaram com a visita apostólica. Todos os membros, um a um, foram entrevistados, lavraram-se atas, mas tudo isso num desconcerto total. Por que essa intervenção? Ninguém sabia. E todas as vezes que os arautos se dirigiam ao tal dicastério para estabelecer um diálogo, acabaram rejeitados com ou sem resposta. Por fim, os visitadores apresentaram suas conclusões. Segundo eles, eram positivas. Qual foi o prêmio para os arautos?
um comissariado. Que surpresa, hein? Cá entre nós, não sejamos ingênuos. Eu, como comissário, Dom José Aparecido como auxiliar, nomeado pela congregação. O comissariado já estava no plano, e a visita apostólica era pro forma. Só uma etapa para invernizar de legalidade um plano decidido de antemão. Começa então o comissariado. E tudo se repetiu. Agora, o relatório confirmou a existência de situações problemáticas. Claro que é um termo genérico, evidentemente. Havia gravíssimas denúncias de graves abusos e delitos. E um comissário pontifício foi nomeado para intervir. O poder de governo, então, passa para o comissário. Comissário, entendam, assume o poder executivo da instituição, ou seja, fica de superior geral. Tudo se repetiu. Nem o comissário sabia porque estava comissariando os arautos. É mais complicado. Eu pensei que eles iam me dar um caminho, ó. O primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, etc. Nada. Então, nós estamos fazendo o que nós achamos que devemos fazer. Tudo se repetiu, menos ainda souberam os arautos do Evangelho por que estavam sendo comissariados. De uma maneira muito genérica. Pois é, se entra em problemas concretos. Fica sempre ressalvado o direito de pedir ao Santo Padre que reveja a sua posição. Tudo se repetiu. O dicastério continuou com a porta fechada para o diálogo. E essa mesma porta, que se fechava na cara dos arautos, se abria para receber toda a gangue dos desafetos da instituição que ali despejavam o veneno das suas calúnias, recebido com o melhor dos licores. 2 pesos e 2 medidas? Julgue você. Aliás, do ponto de vista da legalidade, a intervenção começava muito mal começada. Primeiro, com um decreto vazio, irregular, inválido, destinado a outras entidades, ou até, acredite você, a entidades inexistentes. Que se trata de erros materiais do decreto, nós podemos pedir para que se corrijam. Depois, tentando corrigi-lo com outro falsificado. E, por fim, induzindo o Papa Francisco a ratificar esse documento ilegal. Foi só uma primeira sequência de ilegalidades. Outras se seguiram, e os arautos resistiram com a lei na mão. Devemos dizer que não reconhecemos os senhores como comissário. Porque, permitida uma arbitrariedade, tudo seria possível, até dissolver a instituição. Multiplicaram-se então os abusos de poder sobre os arautos do Evangelho. Não vou contá-los todos, porque, enfim, sabe, né? Vou só dar alguns. Por exemplo, a proibição totalmente ditatorial de os arautos hospedarem em suas casas os jovens participantes de seu projeto educacional. Nenhuma prova foi apresentada para essa tomada de atitude. Só as habituais denúncias anônimas, consideradas idôneas de antemão. Já os protestos das famílias, que não puderam continuar o projeto que tinham traçado para seus filhos, fazendo uso da pátria potestade, não foram ouvidos. Estas mesmas famílias se uniram para pedir ao cardeal Braz de Avis rever a sua posição. Sua comunicação tinha só, olhem, mais de 2.600 assinaturas, ou seja, a totalidade das famílias. A crueldade ideológica não é cristã, nem tem limites, viu? Falando em não ser cristão, comento só de passagem, por pudor, a idoneidade moral dos auxiliares que foram escolhidos para o comissariado. No meio dos trabalhos, um dos assistentes do comissariado, o carmelita Frei Evaldo Xavier, esteve envolvido num escândalo internacional por causa de certas fotos suas na intimidade, de índole bem sem comentários, né? Imediatamente, mais 2 membros da equipe acabaram pedindo demissão. Por que será, hein?
O bispo Dom Denilson também não fez papel muito digno, não, quando agrediu uma irmãzinha dos arautos. Fecho aqui o triste e bem resumido parênteses da idoneidade moral. Após aquela visita apostólica, a igreja então quer justamente colaborar com os arautos. Mas, afinal de contas, qual foi o resultado desse comissariado que estava supostamente desejado a sanar e ajudar? E tomamos isso como uma missão de serviço, né? De ajuda, de apoio. Prejuízos incontáveis. Não só para as instituições e seus membros, mas também para todo o público. Na boca do Santo Padre a gente tem bem claro que isso é uma missão que não deve ser destrutiva. Antes de tudo, um prejuízo moral pela fama atingida e a sombra de dúvida que paira sobre a reputação devido ao abusivo prolongamento dessa situação. Depois, prejuízo econômico pelos gastos da intervenção às custas dos arautos. Milhões de reais. Prejuízo institucional pela situação instável. Prejuízo nas obras de apostolado. Prejuízo ministerial. Porque, esqueci de mencionar, inclusive, faz 6 anos que quase 30 diáconos dos arautos foram proibidos de serem ordenados padres. A aprovação da promoção aos ministérios, entende? E a ordem, e as ordens sacras também fica reservado ao comissário. São também 6 turmas de seminaristas que concluíram os estudos e aguardam sua vez. São todos os votos temporários e perpétuos a serem feitos pelos membros suspendidos e as novas admissões bloqueadas. O dicastério, chefiado por Dom Braz de Avis, foi o responsável por tudo isso, por suas ações e também por deixar que estas mesmas ações fossem usadas para provocar uma onda mundial de calúnias. As vítimas não são. Isso está claríssimo. Aquelas que inventaram relatos de supostos abusos para ferir a instituição. As vítimas são os arautos do Evangelho. A instituição e a cada um dos seus membros individualmente, que aguentaram em silêncio durante 8 anos essa intervenção arbitrária que conseguiu juntar tantas formas de delito, perseguição e abuso de poder e consciência. Mas as coisas têm um limite. E esse livro veio para deixar clara a verdade. Agora, por favor, não faça o papelão de dizer que os arautos estão errados em se defenderem. Nunca foi desobediência se defender de acusações injustas. Aliás, defendendo-se, eles defendem também a igreja, a mais lesada nessa triste história.